Vendo? Graça e paz, queridos. Graça e paz para você que está no nosso canal aí no YouTube. Estamos aqui para a nossa quarta aula sobre células, quarto treinamento sobre células. E eu não estou aqui sozinho, aqui tem uma galera, pensa numa galera ungida, meu irmão. Aqui nós temos pastores, aqui nós temos líderes de célula, aqui nós temos pastores, aqui nós temos diáconos, nós temos líder de departamento. Aqui tem um povo cheio do Espírito Santo, que vai dar um glória a Deus para você que está nos assistindo aí. Cadê o glória a Deus aí do povo aí? Eita, rapaz, chega, estralou aqui, meu irmão. Eu caí aqui nessa parede aqui agora, hein? Quase que eu ia caindo aqui nessa parede, hein? Meu Deus do céu. E isso é o reflexo de uma igreja motivada, alinhada e alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força em todo o tempo. Então nós estamos aqui nesse treinamento. Seja bem-vindo, agradeço a você que está aí no nosso canal, você que é da nossa igreja, ou você que está visitando o nosso canal, que quer também aprender mais um pouco sobre crescimento, sobre a estratégia que Deus nos deu, como é que a Igreja Batista Maranata em 6 anos tem crescido, tem avançado. Então o nosso prazer é repartir com você esse conhecimento. E para você também, que vai ser um líder de célula, uma líder de célula, alguém que vai cuidar, discipular, ganhar, escrever nome de pessoas no livro da vida. É você que vai ganhar, é você. Está entendendo? Então você seja muito bem-vindo. Vamos lá para o nosso treinamento. Queremos já orar aqui rapidão. Vamos todos repetir, diga: Senhor Jesus, abra minha mente através do Espírito Santo para compreender a tua palavra. Me ensina, me dá sabedoria para me cuidar do teu povo. Eu te agradeço por essa noite e por essa revelação. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Então, já vamos sem perca de tempo, porque eu não quero que fique muito grande esse treinamento, né? Já vamos sem perca de tempo. Eu quero falar aqui sobre a nossa última ministração, Igreja Batista Maranata, uma igreja em células, na visão do discipulado G3. Então, hoje eu quero ensinar para você qual o segredo para poder, qual o segredo de Jesus, qual o segredo que ele tinha para poder formar discípulos semelhantes a ele. Então, qual o segredo? De onde veio? Pastor, o que é que significa G3? De onde veio? Né? Então, qual é esse segredo? E hoje eu vou revelar para você esse segredo no nome do Senhor Jesus. Lucas 3:22 diz assim: e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Sobre ele quem? Sobre Jesus. Em uma forma corpórea de uma pomba. E do céu surgiu uma voz que disse: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho muito prazer. Aqui nós vimos a manifestação da Trindade. O Filho nas águas, João Batista ali, o Espírito se materializando em uma pomba. Ali Jesus ele foi batizado no Espírito Santo e foi revestido de poder. E o Pai abrindo ali os céus e a voz saindo: este é o meu Filho, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me alegro muito. Então, primeiro eu quero dizer para você que está nos assistindo, o que significa o número 3 na Bíblia. Na Bíblia nós temos muitos números proféticos. Nós temos o 3, nós temos o 7, nós temos o 10, né? Nós temos o 11, mas o 11 eu não vou nem falar, que o 11 é um mistério oculto. Mas nós temos o 11, nós temos o 12, né? Nós temos o 40, que simboliza um círculo completo. Mas hoje eu quero falar sobre o número 3. Então, pastor, quando a Bíblia se revela no 3, ela está querendo se referir ao quê? Todo mundo repita comigo, diga: perfeição e intimidade. Quando você fala em 3, toda vez que você fala em 3, você vai estar falando em perfeição, plenitude, e vai estar falando em intimidade. E aqui, por exemplo, Deus, ele é onipotente, eu tenho todo o poder, ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, isso já é atributos que só Deus tem. Só ele tem. Nenhum outro ser tem isso. Nenhum outro ser pode ter todo o poder. Nenhum outro ser está em todo lugar. E nenhum outro ser sabe, tem toda a sabedoria.
Então ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então, e a primeira coisa, né, quando a gente fala assim, o número 3 da Bíblia, o que é que você lembra? Aí um vai dizer, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E aí o outro vai dizer, eram 3 cruzes, 3 pessoas que estavam ali, naquele dia, ali. Então, aí o outro vai dizer, então cada um tem algumas expressões sobre o que é 3, né? Então, todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por meio dele. 3 também. Antes da terra existir, houve uma rebelião. E qual foi? Foi o quê? Foi a 4ª parte? Foi a 5ª parte? A 3ª parte, 30%, Satanás conseguiu ter intimidade. Olha só o número 3. Intimidade. Satanás conseguiu ser íntimo da 3ª parte e conseguiu convencer para se rebelar. Na criação, nós vemos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são um, intimidade. Nós somos um, é o que Jesus falou. Então, logo depois, Deus formou o homem e dividiu o homem em 3 partes. Você será uma alma, um espírito, você será um espírito, Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o homem foi feito do material que era Deus. Deus é espírito, o homem é espírito. Pegou esse espírito, fundiu com uma alma, que é a nossa mente, que conectou com um corpo. Então, nós somos um espírito que se interagimos com essa dimensão aqui através da alma. A alma é o piloto, a alma é o controle do avião, é a cabine, a alma é que dá o comando, a alma dá o comando. Então o espírito fundiu com a alma que se conecta com o corpo. Então nós somos corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Deus nos fez assim. O corpo ele fez para nós estarmos nessa dimensão de matéria, né? Então, no momento da queda, Deus trata com 3 criaturas, Adão, Eva e a serpente. Então, olha só a unidade ali, olha só a intimidade no jardim. Então, número 3, depois do dilúvio, Deus dá o restart na humanidade através dos 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. Toda a humanidade é feita através dessas 3 famílias, de Cã, Sem e Jafé. Deus estabeleceu os pais da fé, que quem são? Abraão, Isaque e Jacó. Esses são os pais do povo hebreu, né? Então, Deus, quando quer falar com alguém, ele sempre repete 3 vezes. Quando Deus chamou Abraão, ele falou, Abraão, Abraão, Abraão. Quando Deus falou com Samuel, Samuel pela primeira vez, Samuel de novo a segunda vez, Samuel a terceira vez. Alguém aqui já teve a experiência de sonhar 3 vezes a mesma coisa? Alguém já teve essa experiência? Já, cara? Já, Isaquele? Você não tenha dúvida que esse sonho foi Deus que te deu. Quando é 3 vezes, é Ele falando. É eu que estou falando contigo. Em verdade, em verdade, em verdade te digo que. Então, sempre é o 3. O 3 é a intimidade. O 3 é a perfeição, a plenitude. Então, preste atenção. Os 3 primeiros reis de Israel, antes de vir as 12 tribos, os 3 primeiros reis, Davi, Saul, Davi e Salomão. Depois, dividiu-se entre as tribos, né? 1 João, capítulo 5, versículo 8, também vai falar que 3 elementos testificam sobre Jesus: a água, o sangue e o Espírito Santo. Os 3 testificam sobre o Senhor Jesus. É muito mistério, né? Então, eu estou fazendo você entender a visão que Deus me deu. Se liga aí, né? Primeiro nós temos, é Bíblia, meu filho, o negócio aqui é Bíblia, não é história da caronchinha, não. Então, Jesus recebeu 3 presentes quando ele nasceu: ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizando, este é o rei dos reis e senhor dos senhores. Incenso simbolizando que este é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que vai oferecer o sacrifício vivo. E mirra, que era um perfume
simbolizando que ele ia ser embalsamado, sepultado, ia ressuscitar ao terceiro dia. Então, vá se ligando aí. Então, Jesus tinha 3 discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João. O diabo tenta Jesus quantas vezes no deserto? 3 vezes no deserto. O diabo insiste em ganhar o coração de Jesus. Na crucificação, havia 3 pessoas sendo crucificadas. A nossa salvação passa por 3 estágios: crucificação, ressurreição e ascensão. Quando subirmos ao céu, é o mesmo processo que Jesus passou, a mesma coisa. Então, as escrituras também apontam que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eita glória! Vamos pegando aí a intimidade, a intimidade e a perfeição. É um ciclo completo. O 3 é um ciclo completo. Jesus, ele ora quantas vezes pedindo para o Pai livrar ele da cruz? 3 vezes ele ora no Getsemane, suando. A última ele começa a suar gotas de sangue e o Pai só fala: não vai dar, meu filho, você vai ter que passar. E ele falou: amém, que seja feita a tua vontade, não a minha. Por 3 vezes ele ora para que passasse isso. Então, Jesus buscando intimidade com o Pai, mas nem com essa intimidade o Pai trocou, porque ou era ele ou era a humanidade. Então, o Pai preferiu sacrificar o Filho, né? Então, vamos lá. Pedro negou Jesus? Antes que o galo cante, tu me negarás. 3 vezes, simbolizando a completa traição, a perfeição da negação. 3 vezes, tu me negarás. E por 3 vezes também, Jesus forçou ele a dizer que o amava. Então, tu me ama, seu pilantra. Lá atrás, tu disse 3 vezes, né, que não ia me trair, acabou me traindo, né? Me negando, né? Então agora tu me ama, eu te amo. Tu me ama mais do que eles, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Então por 3 vezes Jesus perdoou Pedro também, simbolizando o perdão completo, a intimidade completa, né? Meu Deus, se eu quisesse pregar sobre cura interior, quantas vezes você já foi ferido pela mesma pessoa? Ah, pastor, 30 vezes, 10 vezes, tá. Perdoe a primeira, a segunda, a terceira, até sarar. Vai perdoar. Então, 3 é perdão completo. Então, Paulo também ficou cego 3 dias. E de jejum, 3 dias. Simbolizando a plenitude do seu chamado. Então, Paulo ficou 3 dias em jejum e 3 dias cego, clamando por um milagre. Queria voltar a enxergar. Deu o 3º dia, Deus chamou Ananias e falou: vai lá e ora por ele, que ele vai voltar a enxergar. Então, se você... Mais um apelo, vou dar mais um apelo. Se você tem uma causa urgente, jejuma 3 dias, sem água e sem comida. E Deus vai destravar essa causa urgente. Se é para ontem, se é para hoje, eu preciso de uma resposta essa semana. 3 dias. E você vai ver o sobrenatural que você nunca viu na sua vida. Então, só dando essa dica aí para você, né? Então, conforme foi dito, o número 3 carrega o significado de perfeição, né? E aqui a gente pode falar em Atos capítulo 11, quando o lençol, Deus deu uma visão para Pedro, o lençol cheio de animais, e ali ele falava: come. Pedro falou: não, eu não vou comer. Aí Deus dá a segunda vez, até a 3ª vez, até ele entender que era Deus que estava falando com ele, né, que a salvação era para todos. Então, o templo também era dividido em 3 partes. O templo átrio, que era onde os gentios, aqueles que não eram judeus, estavam. O santo lugar, que era onde os sacerdotes diariamente ofereciam o sacrifício. E o santo dos santos, que era só um sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer o sacrifício. Então, átrio, santo e santo dos santos. São 3 as funções de um profeta que representa Deus: edificação, encorajamento e consolação. São 3 as funções do profeta. O nosso tempo é dividido em passado, presente e futuro. As datas contêm dia, mês e ano. Os discípulos no Pentecoste foram cheios do Espírito Santo na 3ª hora da manhã, às 9 horas da manhã, 3ª hora da manhã. 3 vezes os discípulos dormiram no Getsemane.
Paulo orou por 3 vezes a Deus, pedindo para que o espinho da carne fosse tirado. Orou a primeira, a segunda, a terceira, eu não vou tirar, minha graça te basta. Terceira, plenitude, presta atenção aí. Então, quando Deus é exaltado por seres celestiais, os seres, os serafins voam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aí vai de novo: Santo, 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 simbolizando a perfeição, a intimidade com Deus. Alguém está entendendo aí, irmãos? Amém? Então, eu estou dando essa dica aqui para me explicar para você por que Deus me deu essa visão. Estou dando isso aqui, que é base bíblica, né? Então, o ministério de Jesus durou quantos anos? 3 anos. Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Jesus morreu com quantos anos? 33 anos. Bastou, isso é muita coincidência. Está gravado. Vê se tu consegue o tanto de 3 que eu já te dei aí, meu amigo, para inculcar na sua cabeça que 3 é a intimidade e a perfeição. Então, 33 anos. Na natureza, a gente vê 3 reinos: o mineral, o vegetal e o animal. Mineral, vegetal e animal. Deus dividiu a criação em céu, terra e mar. Rapaz, é muito mistério, né? Meu Deus, está na nossa cara. Tudo que Deus criou tem a assinatura dele. Tudo que ele criou tem a assinatura dele. O tempo é dividido em início, meio e fim. A família é composta por pai, mãe e filhos. É forte, Brasil. As medidas são altura, largura e profundidade. Meu Deus. Se eu fosse para a música aqui, nós fizemos aqui o Adore. Alguém me ajuda aí? Harmonia, melodia, harmonia e ritmo. É forte demais, meu Deus. Então vamos lá. O dia se divide em manhã, tarde e noite. Com isso aqui, queridos, eu poderia estender, mas não é o caso, não precisa. Não é possível que você não está convencido que o 3 significa plenitude, perfeição e intimidade. Estão pertinhos um do outro, são um. Então, com isso, agora, pastor, de onde surgiu o G3? O que significa G3? G significa gerando intimidade com 3 pessoas. Pastor, isso aí surgiu aonde? Na minha intimidade com Deus. Simples. Na minha intimidade com Deus. Eu estava em uma campanha no monte. Foi 7 dias? Foi quantos dias? Foi 7 dias, né? Nós estávamos no monte, numa campanha. Eu pedindo a Deus. Falei: Senhor, eu quero algo que venha de Ti. Eu não quero imitar ninguém. Eu quero algo que venha do Senhor. E o Senhor falou para mim: você é íntimo meu? Eu sou íntimo. Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos um. Então vocês têm que ser íntimo de 3 pessoas. Vocês têm que ser igual a 3 pessoas. 3 pessoas têm que se formar. Uma pessoa tem que formar 3. Então ele falou: gera intimidade com 3 pessoas. Então, daí surgiu o G3, gerando intimidade com 3 pessoas. Então foi assim que surgiu. Deus me deu na base da intimidade com Ele. Então, para obedecer o mandamento, ide por todo mundo, fazei o quê? Membro de igreja, ide fazer membro, né? Ide fazer discípulo, irmão. Não, coloca uma coisa na sua cabeça, você que está me assistindo. Não existe crescimento sem discipulado. Ninguém discipula ninguém de púlpito. Ninguém discipula ninguém no encontro com Deus. Ninguém discipula ninguém em um culto, em uma célula. O discipulado, pastor, o que é o discipulado? O nome já está dizendo. Discípulo vem da palavra grega chamada talmidim, que significa aluno ou aluna. Lado significa ao lado. Discipulado é discípulo ao lado. Então, pastor, como é que eu vou formar Jesus em 3 pessoas? Você vai formar no discipulado.
E o discipulado é como? Discipulado, como eu falei, né? Discipulado é numa caminhada. Vem aqui, meu pastor, vem aqui. Vem aqui, se levante aqui, vem cá. Esse daqui, mais de 15 anos, caminha comigo. Esse daqui, não conhecia nada do evangelho. Era DJ. Era viciado em álcool. Uma drogazinha também ia? Não, ou não? Né? Só cigarro. Só o quê? Cigarro. Beleza. Álcool, cigarro. E prostituição tinha? Era bem. Era o carro-chefe. Era o carro-chefe, né? Prostituição, era o carro-chefe. Beleza. Beleza. Eu estava em casa e uma criança veio lá em casa correndo. Nós morávamos em outro endereço. Me ajuda, não sei o que, vem cá, o cara está se matando ali. Eu corri lá para ajudar, cheguei, era ele, estava com a corda no pescoço. Era ele. A mulher dele traía ele, o diabo falava para ele, mata ela e se mata. Ele não tinha coragem de matar ela e os 3 filhos, e ele resolveu se matar. E ali eu me lembro que naquele dia, eu olhei para ele e falei assim, tu quer mudar de vida? Larga tudo que está aí e me segue, que eu vou te conduzir para um caminho que você vai ter vida e vida em abundância, em todas as áreas da tua vida. Eu nunca pensei que esse cara ia fazer isso, mas ele acreditou em mim. Eu fiz igual a Jesus. Não, me segue, meu irmão, só me segue, só isso, só. E dali, meu pastor dos Santos, foi 1 ano e meio, eu caminhando com esse rapaz na estrada do Guajará, ali a gente ia ali para o posto fiscal, deixava a moto ali, aí a gente ia caminhando até a ponte do Batista e voltava. O primeiro ano foi só ele chorando. Toda a caminhada, chorando. E eu, ouvindo. Vamos lá. Ontem no meu discipulado com a minha galera, eu comentei sobre esse assunto, né? Quando o pastor me chamava para caminhar, na minha cabeça eu dizia assim, caminhar na avenida, cheia de gatinha, eu vou estar olhando as gatinhas. Aí ele me colocava dentro do carro e me levava para onde, falei para os meninos lá para o posto fiscal, e me levava para o rumo do Guajará. Eu disse, rapaz, que loucura, ficava. Mas a palavra... Tudo era pedagógico para mim ficar sós com ele. Tudo era pedagógico. Está entendendo? Então, nisso, a boca fala o que o coração está. Então, ele ia vomitando. Ela quer tomar minha casa. Tinham 2 casas. Tinha 3 filhos com ela. Vai tomar minha casa, vai tomar meus filhos. Ai, vai acabar comigo. E não sei o que. A audiência está marcada. Ai, e não sei o que. Essa mulher armou tudo. Meu Deus, isso está gravado. Não sei se eu falo isso. Não vou falar não. Não vou falar não, mas... No dia da audiência, essa mulher comprou... não vou dizer a forma que ela comprou, tá? Mas ela comprou o defensor público até. Tudo. A mulher era uma benção, para não dizer outra palavra, essa mulher. É a mulher dele, né? Então, ele ligou para mim chorando de manhã, pastor, hoje a audiência. Imediatamente, o Espírito Santo me tomou minha boca e eu falei, assim diz o Senhor para ti. Tu vai entrar naquele lugar humilhado e vai sair de lá exaltado. Tudo vai vir para a tua mão. Tudo vai vir para a tua mão. Os filhos, casa. Irmão, resumindo, o defensor que ela tinha comprado ficou doente. Foi outro defensor que não sabia nada do caso deles. O cara analisou ele e ela, deu tudo para ele. Deu a guarda dos filhos, deu a casa, analisou a vida que ela tinha. Entendeu? Então, aí você vai vendo. 1 ano e meio sem mulher. 1 ano e meio, meu filho. 1 ano e meio. E eu ainda olhava para ela, falava para ele, se masturbar, vai voltar para o início da fila. Vai voltar para o início da fila. E ele, mas como é que eu vou aguentar? Vai correr. Aí vai para a avenida, joga o suor fora, faz alguma coisa. Aí eu perguntava para ele, eu falei, meu irmão, tu quer ser abençoado ou tu quer ficar repetindo esse ciclo de maldição na tua vida? Não, pastor, eu quero ser abençoado. Então tem que pagar o preço, cara. Tem que pagar o preço. Então, o discipulado, pastor, muito obrigado. O discipulado, irmão, e isso gerou, tá aí hoje, é um pastor aí. Aí o cara, né, tá aí, casou com a Eliane, que tinha a história parecida com a dele, frustrada também, 2 filhas, né? 2 filhas, fora de um casamento estruturado. Hoje eles têm só 7, juntando as 2 dela, mas outra e tal.
E eu nunca vi um milagre tão grande como esse. As meninas dela adultas, casadas, chamei ele de pai. Mas por quê? Discipulado, irmão. É o poder do discipulado. Você sentar com ninguém discipula ninguém em culto. Discipulado é o quê? Tomando um sorvete, Sam. Discipulado é o quê? Num joguinho de futebol. Meu pastor, quantas vezes eu discipulei gente jogando videogame? Eu não queria jogar videogame, mas para estar do lado da pessoa. Era um empresário aí, no final de semana, na hora, vamos embora. Era aqui, fingindo que eu estava jogando e tal. E aí? E o casamento? E tal? E aí? Isso? E como é que está aquele problema lá? E aquilo ali? E tal? Então, discipulado não é eu vou aqui sentar com ele, liberar uma palavra e vamos embora. Não, é abrir o coração. Então, Jesus estava com os caras 24 horas. Era 24 horas. Ele lapidando os caras. 24 horas. Então, discipulado, irmãos, discipulado é num vôlei, discipulado é numa janta, é numa merenda, discipulado é ali no jogo de futebol, discipulado. Então, esse é o segredo, né? As mulheres aí, discipulado. Irmã, eu vou aí na tua casa, eu vou fazer o teu cabelo, né? A Samara que gosta aí que ela entende esse negócio aí, para ela lhe discipular, vem cá, minha filha, seu cabelo está meio quebradinho, vem aqui que eu vou ajeitar ele, né? Isso é uma pessoa madura. Aí você vai pensando, poxa, ela é tão boazinha, ela vai fazer uma escova em mim. Mas se ela é uma mulher de Deus, ela não vai falar isso para ti. Ela só quer a tua presença. Ela quer tu lá, para tu começar a dizer, rapaz, lá em casa, o homem cada dia mais fica pior, o menino não sei o quê, e tal. Aí ela vai só ouvindo. Naquilo ela vai saber onde orar pela tua vida. Ela vai saber onde mexer. Ela vai saber onde ministrar. Discipulado é isso. Então, o segredo para se multiplicar outras células e outros líderes, não tem jeito. É o discipulado. E a nossa igreja, ela trabalha dessa forma. Homem vai discipular 3 homens, mulher vai encaixar 3 mulheres para discipular. Simples assim. E o discipulado, como eu falei, não é uma simples reunião. Não, é espontâneo, é natural. Vem para cá, vamos merendar aqui hoje e tal. Vamos, e ali, um vai afiando o outro. E aí um vai afiando o outro. Um vai afiando o outro. E aí a pessoa vai afiando. Por exemplo, pastor Edivan, que estava aqui. Pastor Claudemir, pastor Patrício, que são os meus 3 íntimos ali. Eles sabem de coisas que o resto da igreja não sabe. Quantas vezes eu pego, nem que seja pelo WhatsApp, olha, eu estou pensando isso aqui, eu vou fazer assim, ó, e tal, e eles, e pá, e pi, e eles falam, pastor, eu estou precisando disso, estou aquilo, e eu vou alinhando o coração deles, eu vou afiando o coração deles, para eles a cada dia estarem parecidos comigo, né? Então assim, os líderes de célula, a célula está rolando, naturalmente você vai ver pessoas lá, que tem chamado. Aquele dali traz muita gente. Então aquele dali é um ganhador de almas. Toda a célula traz 2, 3 pessoas. Aquela dali eu pedi para orar. Pensa numa menina que tem unção. Opa, já vou anotar aqui também. Pensa e tal. Aquele dali cantou uma música. Pai, que bicho afinadinho. Essa aí. Aí aquela outra. Poxa, toda a célula, a irmã faz uma comida tão maravilhosa e traz. Poxa, então essa irmã é comprometida, hein? Essa irmã, ela gosta de comunhão. Então, se ela gosta de comunhão, ela vai aceitar ser discipulado por mim. Então, o líder de célula vai mapeando. Ele vai vendo aquelas pessoas que elas têm interesse. Que elas têm interesse para isso, né? Então, repita comigo. Ninguém vem pronto. Se constrói. Através do discipulado. Então, ninguém vem pronto. Muitas vezes aquela pessoa que você não dá nada vai ser o maior ganhador de almas. Você não dá nada, a pessoa não dá nada. Ó, eu vou dar uma dica para você e para vocês que estão aqui. As piores tipos de pessoas para você discipular são as pessoas habilidosas. Pastor, o que é pessoa habilidosa? Aquela pessoa que acha que sabe de tudo. É aquela pessoa que acha que sabe de tudo.
Não perca seu tempo com esse tipo de pessoa. Não perca seu tempo. Habilidosa. Porque essa pessoa ela não vai abrir o coração e não vai deixar o novo entrar. Não vai deixar tu entrar. Não vai deixar. Porque na mente dela já sei de tudo. Ah, eu sei de Bíblia. Ah, eu sei de não sei o quê. Ah, eu sei tal. Ah, isso aí eu já entendo. Aquele outro, aquele não sei o quê e tal. E pessoas habilidosas não são disponíveis. Toda hora elas estão ocupadas. Toda hora. Patrícia, rapaz, vamos comigo ali fazer uma visita? Ah, pastor, a minha empresa está muito... tem muito funcionário, tenho que cuidar, não dá para mim e tal e tal. Amém. No outro dia, Patrícia, rapaz, vamos comigo hoje no culto? Rapaz, hoje eu estou atarefado demais, tenho que resolver um negócio, tenho que não sei o quê. Hoje eu tenho que... Pessoas habilidosas são muito ocupadas. É muito raro você pegar uma pessoa habilidosa que ela seja disponível. E o segredo para o discipulado é o quê? Uma pessoa disponível. Porque tem que ter tempo. Tem que investir tempo. Repita comigo, a moeda mais valiosa que existe não é o dólar, é o tempo. É o tempo. É o tempo que você treina, é o tempo que você aperfeiçoa, é o tempo que você ora, é o tempo que você se capacita, é o tempo... Pastor, por que tem gente que evoluiu mais do que eu? Porque eles aproveitaram o tempo deles com melhores treinamentos do que você. É simples. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Só que uns pegam o seu tempo, que é muito precioso, e 9 horas por dia, ou 10 horas, ou 12 horas é aqui. Passa o story, passa o segundo, passa o terceiro. Enquanto isso, o outro está lá, ó, curso, e mais curso, oração, capacitação, treinamento. Ele vai evoluir mais, naturalmente. É o que nós fazemos com o tempo. Alguém está entendendo? O tempo é a moeda mais valiosa que existe. Então, e aí, queridos, depois que essa pessoa, é claro, ela vai ter que encaixar na igreja, né? Trilho de crescimento, ela vai ter que estar na célula, ela vai ter que participar do encontro, e aí ela vai entrar na fase principal, que é o quê? Tudo, uma empresa, uma igreja, uma escola, tudo tem a fase do ganhar, consolidar, discipular e enviar. O aluno chegou na escola, foi ganho, matriculado. Consolidar o aluno, eu não quero ficar aqui, até ele se entrosar com os outros alunos, até ele se adaptar. Consolidar é tornar sólido, ficar no ambiente. Beleza, conseguiu passar por essa etapa? Discipular, que aí vem o ensinamento, é quando a professora, aquele aluno já aceita o ensinamento. No futuro, ele vai ter uma profissão, ele vai ser enviado para poder ser alguém na vida. E uma igreja da mesma forma, qualquer religião. Primeiro se ganha. Então, queridos, o objetivo da visão G3 é ganhar vidas, cuidar bem delas, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Como aqui na igreja nós ganhamos pessoas? Como nós ganhamos? Através do evangelismo, está aqui o pastor Patrício, através das células, através dos cultos aqui na igreja, através dos programas que nós temos na rádio, no YouTube, através do convidar. São várias formas de você ganhar uma pessoa, né? E em segundo, ganhando essa pessoa, nós temos que passar para o segundo ponto, que é o quê? Consolidar. A palavra, o segredo para se consolidar uma pessoa, repitam comigo, comunhão. Esse é o segredo. Esse é o segredo para você consolidar uma pessoa. Tem pessoa que você não vai ganhar num culto, tem pessoa que você não vai conseguir manter ela na igreja, em um culto, em uma célula, mas você vai conseguir manter ela no churrasquinho no final de semana. Ali você vai ministrando, ó. Você vai conseguir manter. Então o consolidar é que é o mais difícil, que é aquela pessoa aceitar entrar no corpo de Cristo. Ela aceitar se sentir fazer parte, né? Então o consolidar é onde a gente mais perde pessoas. E nisso a gente pode ganhar essas pessoas, por exemplo. Eu tinha uma estratégia antigamente. Meu pastor do Santo, nunca joguei bola. Única vez que eu inventei de jogar bola, o bruto, o duroc,
chamar o Duroc, meu irmão. Lá naquela sintética lá, onde era Milênio ali. O Duroc. Meu amigo, o cara deu um carrinho por trás, isso aqui meu trincou. Foi 2 meses no gesso. Esse aqui meu. Trincou. Eu lá caí no chão, aí depois que o cara te bateu, ô irmão, desculpa, né? Desculpa bastante. Desculpa, né? Se o cara te der uma facada, depois for pedir desculpa, alguém tira a facada? Se o cara te der um tapa, alguém tira o tapa? Se o cara te der... Aí maturidade, enfim. Aí depois, eu tenho que fazer o quê? Perdoar, né, meu pastor? Amém, 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 irmão, amém. 2 meses com a perna engessada. Nunca mais, nunca mais. Eu passo longe, meu amigo. Mas o que é que eu fazia lá? Esse daqui é a testemunha. Eu não jogava nada. Mas eu pedia 5 minutos. Só fazia a roda. Porque o cara que não queria ir para a igreja, mas ele queria ir para onde? O cara não queria ir para a célula, mas ele queria ir para onde? O futebol. Então, ali, meu pastor Edivan, eu pegava 5 minutos. Esse daqui é a testemunha. Uma oraçãozinha e um texto. Era lágrima descendo num, era o outro ali e tal. Muitas vezes ele, quando menos se deram conta, já estava na igreja, já estava na célula, já estava... Isso é o quê? A estratégia para consolidar uma pessoa. Consolidar. Alguém está entendendo? Amém? Né? Então isso aqui na igreja nós ainda não tem, mas vamos ter. Em nome de Deus está preparando as pessoas certas. Eu quero criar um departamento só dos esportes. Esporte ungido vai ser o nome do departamento. Esporte ungido vai ser o nome do departamento. Vai ser um grupo ou uma pessoa só para bola isso. Vôleizinho, um negócio, e tal, um futebol, só um ping-pong, um videogame, só para isso, só. O camarada não vem para a igreja, mas ele gosta de videogame. O camarada ele não vem para uma célula, mas Fran, ele gosta de uma caminhada. Ele gosta de uma caminhada ali no complexo. O camarada não vem. Então, irmão, a igreja é um corpo, a gente tem que atingir todo tipo de pessoa que a gente puder. Paulo disse, eu me fiz fraco para ganhar os fracos, me fiz prisioneiro para ganhar os prisioneiros, me fiz sábio para ganhar os sábios. Eu me torno o que você quiser para ficar perto de alguém, para gerar Cristo em alguém. É isso, cara, é isso. O nome disso é estratégia, né? Vem cá, meu pastor santo. Aqui. Quando eu trabalhava na Baixa da Fé, então, no Rio Lagoinha tem 2 comunidades, né? O São João e o Mato Grosso. Essas 2 comunidades eu ganhei, claro, através de Deus jogando futebol. Todo mundo ia para o futebol da comunidade. Aí lá a gente orava, e agora hoje tem culto, não quero ver todo mundo no culto, ia todo mundo para a igreja. Quando pensei que não, 25 pessoas se convertiam de uma vez, 25, era assim. Então. Dê um glória a Deus aí, irmão. Dê um glória a Deus aí, irmão. É isso, gente. Então, vem cá. Qual era a profissão de Pedro? Jesus vai para onde? E ali, meu irmão, aí Jesus ganha os caras. Ele vai lá para o trabalho dos caras. Eles nunca que iam numa sinagoga. Tá nem aí, eles nunca iam. O pescador era uma profissão mais pífia, baixa da época. Aqueles caras eram menosprezados. Tá entendendo? Jesus ia lá. E no futuro, Jesus olhou para ele e falou, a partir de hoje, vos farei pescadores de quê? E o pescador, ele usa estratégia, ô Sami? Ele tem estratégia? Tamanho do anzol, se é rede, se é de malha, se é de... Ele tem estratégia, pescador? É isso, irmão. Em nome de Jesus, Deus vai abrir tua mente para tu ter estratégias, para poder consolidar pessoas, arrancar essas vidas do diabo, porque o diabo, ele tem entretenimento, ele joga bar, ele joga boate, ele joga... Deus vai te dar sabedoria para você ganhar essas almas e consolidar elas, no nome de Jesus. O diabo, ele tem suas estratégias para consolidar as pessoas dele. E a igreja tem que ter essa estratégia também, né? Já estamos com quantos minutos, o meu líder aí? Oh, glória, então está tudo sob controle, já estou terminando. Depois que eu consolido a pessoa, aí eu desarmei ela. Aí ela já está vindo para a célula, aí ela já está vindo na igreja, aí ela já aceita ir para o encontro, aí ela já... Tem uma discípula aqui que está no nosso meio, que o marido dela, eu amassei ele 8 anos para ele poder ir para o encontro. 8 anos, está ali atrás, não vou falar não. E eu não desisti. E o bicho foi, ainda continua duro, e eu estou disposto o tempo que for ainda, né? Cheguei para ele agora, eu falei, agora você tem que casar.
Agora você tem que casar, ele tenta fugir, mas ele não vai fugir não, porque eu sou perseverante. Quando eu coloco na vida de alguém, meu amigo, enquanto a pessoa não me expulsar, eu não, é assim, eu gosto de gente difícil. Então, queridos, agora vem a parte do discipular, que aí é quando o líder vai, se é homem, ele vai procurar 3 homens para poder discipular esses homens, com a intenção de esses homens serem futuros líderes de célula. As mulheres vão discipular 3 mulheres, com a intenção dessas mulheres também um dia cuidar de 3 mulheres. O que fizeram por mim, eu quero que façam por outros. O que fizeram comigo, eu também quero que façam por alguém. Se eu fui amado, eu quero amar alguém. Então, por que as pessoas, né, o pastor Claudemir tem um coração tão parecido com o meu? Não é os dons, é o coração parecido. Porque o que ele recebeu de mim, ele tem prazer em fazer para outras pessoas. Está entendendo? Então, queridos, treinar essas pessoas, andando lado a lado, né, estando com elas, né, e o discipular, irmão, como eu já falei, ninguém discipula ninguém em igreja. Discipular, jantar, jogar uma bola, trabalhar junto, um passeio, uma caminhada, né, estudos juntos e tal, e assim vai, né. Tinha um camarada, aqui na igreja também tem isso, eu não vou falar o nome, mas tem uma pessoa aqui na igreja, que o camarada, o casamento dele foi restaurado, ele bancando janta para mim, comida para mim. O camarada, porque ele pensava, ele falando para mim, ele falava, como é que eu vou ficar perto desse homem de Deus? Eu tenho que fazer alguma coisa, porque a agenda dele é muito cheia e tal. Aí ele, o bicho gosta de comer, né? Quer dizer, ele gosta de comer, gosta de um pudim, gosta de um negócio e tal, né? Eu vou falar o nome dele aqui, o Wellington. E aí ele é um cara muito inteligente, ele falou, então eu vou proporcionar situações para que ele venha comer e que ali ele ministre na minha vida, na vida da minha esposa. Quando eu conheci o Wellington e a Brenda, cara, eles estavam praticamente separados. Eram pessoas que brigavam todo dia. Eram pessoas que... Eu não posso falar mais detalhes, mas algumas coisas pesadas que aconteciam dentro do casamento. Coisa pesada mesmo, né? E aí, ele foi nisso. E cada vez que eles falavam, eu ia tratando. Eu ia pegando, eu ia tratando. Teve um dia que eu falei para ele assim, se tu fizer isso aqui com a tua mulher mais uma vez e eu souber, eu vou ser o primeiro a te prender. Eu vou te prender. Faço questão de lhe prender e levar para a delegacia. E quando você for para o presídio, escolher uma cela bem legal para você. E aquilo dali, eu fui por tudo ou nada. Ou vai espantar o cara, ou ele vai aceitar ser discipulado. E ele disse que aquele momento ali foi o dia que eu ganhei ele mesmo. Que ele falou assim, esse cara se importa com a minha vida. Esse cara está falando isso aí porque ele se importa comigo. E ali foi, hoje está aí, cara, uma família linda. Uma bênção. Serve aqui no departamento de mídia. Espero que um dia ele possa contar esse testemunho. Então, mas foi o inverso. Geralmente é o líder, é o discipulador que procura ocasiões. Mas acontece disso também, né? Por exemplo, para mim ter acesso a um grande homem de Deus, não é assim não, irmão. Para você ter acesso, para mim receber o que aquele cara tem. Eu só tive acesso ao Adão Santos agora porque a igreja me apoiou, me enviou, pessoas ofertaram. Para estar perto do homem de Deus não é fácil não, querido. Você tem que investir dinheiro, você tem que investir tempo, você tem que investir. Se você quer o que ele carrega, se você quer a unção que ele tem, se você quer o que ele tem que... E é o discipulado, né? É isso. Então, discipulado você tem que proporcionar ocasiões para estar junto, né? E o último passo, depois que a pessoa ela passou pelo discipulado, ela está pronta para ser enviada. Ela já tem o coração de Cristo. Ela já está sarada. Porque no discipulado você vai sarando, você vai curando, a pessoa vai falando, você vai curando ela. Ela já está sarada, né? Então,
E aí você envia homens e mulheres, quando preparados, para dirigirem outras células e também discipular outras pessoas, né? Então, conclusão de hoje: Deus nunca nos abandonou. No Antigo Testamento, o Pai manifestou para salvar a humanidade, falando através dos profetas. Depois enviou seu Filho para ter intimidade conosco. E depois do Filho, Ele enviou o próprio Espírito para ter intimidade conosco, para morar dentro de nós. Então Deus é um Deus de intimidade. Deus é um Deus desesperado. Irmão, tu sabia que Deus é igual assim... Deixa eu ver, eu vou comparar com uma criança. Deus é igual uma criança carente, pelo braço do pai, pela atenção do pai e da mãe. Deus, Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura, Deus, Ele procura aqueles que querem passar tempo com Ele. Tempo com Ele. Deus é tão carente. Irmão, eu demorei a entender isso. Mas quando eu entendi o poder da oração, o poder da intimidade, Deus, Ele procura, Ele é desesperado por alguém que queira investir tempo com Ele, que queira estar perto dEle, que gaste o tempo com Ele, que tenha intimidade com Ele. Então, depois que eu entendi isso, meu irmão, eu falei, rapaz, era eu que pensava que tinha que te buscar, mas o Senhor me quer. É o Senhor que me quer, então eu vou com tudo. E eu estabeleci isso na minha vida, né? Meus momentos de oração, meus momentos de consagração, de jejum, de oração, de ouvir a voz de Deus, né? Então, essa intimidade. E quanto mais eu ando com Ele, mais eu fico parecido com Ele. Mais a gente fica parecido com Ele. Então, cada um dá o que tem, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé, para nós encerrarmos, né? Você compreendeu aí, meu querido, essa nossa quarta aula, né, sobre intimidade. Então, o número 3, ele representa completude, né? Algo completo, e representa a intimidade. Então, a visão da Igreja Batista Maranata é essa. Simplesmente, o líder vai ter que pegar 3 pessoas para discipular. Então, eu creio que hoje foi bem claro como discipular, como gerar alguém, né? Foi bem claro. E, meu irmão, ninguém segura essa igreja depois que nós praticarmos isso. Ninguém segura a igreja. Ninguém segura essa igreja, porque não é um fardo pesado. É algo prazeroso. E eu vou falar uma coisa para você. Depois que esses 3 discípulos, eles são amados, cuidados, tratados, sarados, eles vão morrer contigo, tá? São pessoas que vão ser leal, são pessoas que vão ter o seu DNA, que é o DNA de Cristo, claro. Porque não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. Então, essas pessoas, elas vão entrar na guerra contigo. Essas pessoas, elas vão... Então, não há nada mais prazeroso do que você ver e falar assim, aqui ó, essas pessoas aqui, eu ganhei, eu cuidei, eu consolidei, e elas já ganharam as 3 delas, que já ganharam as 3 delas, que já ganharam as 3 delas. Quando você menos prestar atenção, você já vai ser pai e mãe de multidões. Vocês vão ser pai e mãe de multidões. Vocês vão, no aniversário de vocês vão ver pessoas chorando, dizendo, é por sua causa que hoje eu estou de pé. É nesses momentos que vale a pena. É nesses momentos que você fala, Senhor, como valeu a pena eu gastar gasolina, eu gastar ligação, mensagem, tempo. Aí é quando você vai ver que valeu a pena. Então, não tem como, biblicamente falando, uma igreja crescer saudável sem um discipulado. Não tem como. Jesus disse, ide fazer discípulos. Não tem como. Repita comigo, só quem é discípulo faz discípulo, né? Não tem como fazer discípulo se não é discípulo. E assim nós queremos finalizar. Eu quero abençoar a tua vida, quero profetizar, liberar essa palavra na tua vida, que Deus vai te usar para poder cuidar de vidas que ninguém dava nada, e essas vidas se tornarão homens, pais de família, mães de família. Essas pessoas se tornarão grandes pregadores, empresários. Essas pessoas se tornarão homens e mulheres de Deus, que vão impactar essa terra. E quando elas estiverem lá no topo, elas vão olhar para trás e vão falar,
foi por sua causa. Foi você me alcançou naquele dia pior da minha vida. Você cuidou de mim, você me visitou, você orou por mim, você não desistiu da minha vida. E por isso eu estou aqui de pé. Em nome de Jesus, Deus vai usar a tua vida para isso, para a glória do nome do Senhor. Assim eu quero declarar, Senhor, essa visão ela foi provada, que ela veio de ti. O 3 significa plenitude, significa intimidade, meu Deus, e nós iremos desenvolver isso. Ninguém vai segurar a Igreja Batista Maranata, ninguém, Senhor, meu Deus. A nossa visão ela é grande, porque o Senhor é grande, e consequentemente, Senhor, eu creio que no final desse ano nós vamos estar fazendo a maior festa, celebrando a quantidade enorme de células que o Senhor vai multiplicar. Eu tenho certeza que nós estamos trabalhando, plantando para colher. E eu quero liberar essa palavra, o diabo não vai roubar teu fruto. Eu quero liberar essa palavra, o diabo não vai matar essa semente. A semente não vai cair na beira do caminho. A semente não vai cair entre os espinhos. A semente não vai cair em cima da pedra. A semente vai cair em terra fértil. E ela vai crescer. E o Senhor vai te honrar, mãe e pai de multidões. No nome de Jesus, só quem crê dá aquele glória a Deus, dá aquele aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus abençoe, está encerrado. Deus abençoe. Shalom.